Bom, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Rodrigo Conselho tem feito um trabalho nesse sentido de conscientizar a população referente a esse dia, dia 18, o que representa, qual a importância dessa data para o Conselho Tutelar? Jair, é muito importante para a conscientização, para a prevenção. Lembrar que esse dia foi instituído porque em 18 de maio de 1973, a criança Araceli foi raptada, violentada e morta na cidade de Vitória, Espírito Santo. Os principais acusados nunca foram condenados e o caso prescreveu. Tá? Esse dia foi instituído no ano de 2000, que comemora-se o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e Exploração de Crianças e Adolescentes. Hoje, qual que é a situação aqui em Americana referente à exploração sexual e de crianças e adolescentes, Rodrigo? Tem crescido muito, Jair, principalmente nesse período de pandemia, todos os tipos de violência, né? E não menos que isso, os casos de violência sexual. Tem crescido muito e entendemos ainda que seja muito maior. Tirando as subnotificações que a gente sabe, e já tem estudos de muitos casos que não são notificados, nem todos os profissionais do Sistema de Garantia de Direito de Americana ainda preenchem a ficha de notificação compulsória, chamada ficha SINAM ou a Y09. A Americana tem um protocolo, um fluxograma, desde de maio do ano passado, e nós estamos, junto com o CMDCA, capacitando a todos, né, principalmente nessa semana, para que eles aprendam a preencher essa ficha, que vire estatística, e a gente consegue quantificar com isso quais os tipos de violência e a quantidade, território, né, que está acontecendo. Muita gente fala que os casos têm aumentado. Tem aumentado de fato ou antes não era notificado, Rodrigo? Nós entendemos que tem aumentado, Jair, porque nesse período, qual é o principal parceiro do Conselho Tutelar hoje e sempre? Sempre foram os atores da educação, ou seja, os professores. Eles detectam com facilidade a criança que está introvertida, a criança que cai o rendimento escolar, ou verbaliza para alguma coleguinha na escola, ou mesmo por ter confiança, né, uma relação de confiança com os professores, acabam relatando. E nesse momento eles estão em teletrabalho, ou seja, a gente se preocupa muito com as violências que estão cercadas por muros, né? Que isso virá à tona assim que as aulas voltarem. Então, mesmo não tendo aula, já está aumentando os casos de violência, né? E a gente entende que vamos descobrir ainda muito mais casos de violência. Então, o que a gente sempre diz, como diz o Estatuto 4º da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, é dever de todos, da família, da sociedade e do poder público, assegurar com absoluta prioridade os direitos inerentes às crianças, né? Então, se você sabe de alguma coisa, tem uma desconfiança, denuncie já, não deixe para amanhã. Ou pelo Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou pelo telefone do Conselho Tutelar, 3471-6220. Também pode ser pessoalmente aqui na sede Rua Dom Pedro II, número 25, no bairro da Conserva. A gente sempre mantém o anonimato conforme a lei nos preconiza. O bullying é uma violência e qual que é a preocupação tanto do Conselho para evitar em casos que já foram registrados nessa questão do bullying? De que maneira o Conselho atua? Jair, o bullying, né, tem algumas pessoas que diziam assim, na minha época, quando a gente era criança, não existia isso, né? Mas todo mundo lembra dessa violência psicológica, né? Todo mundo que sofreu um bullying tem essa tristeza, né? Imagina uma criança não querer ir mais na escola ou ter medo de ir na escola. Mas nós percebemos, Jair, que os profissionais da educação estão cada vez mais capacitados para detectar isso. Pouco chega no Conselho Tutelar casos de bullying, porque a própria educação já tem dado os caminhos, já tem encaminhado tanto quem sofre como quem comete o bullying para um tratamento especializado. Pode ser encaminhado ao CAPS, né, o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, mas o Conselho Tutelar, se uma mãe sabe que seu filho está sofrendo bullying, estamos abertos. Pode vir aqui, pode nos comunicar que nós aplicaremos as medidas cabíveis. Rodrigo, vocês trabalham na questão da orientação aos profissionais, tanto da educação quanto da segurança pública. E é importante a população também estar ciente
de que maneira identificar crianças que estão sendo vítimas de exploração sexual ou abuso sexual ou violência dentro de casa. É importante se detectar para fazer a denúncia nesses casos, né, Rodrigo? Quem cala consente, né? Sim, por isso que a gente diz para comunicar, fazer a denúncia, né, pelos canais aí, o Disque 100 ou pelo telefone do Conselho Tutelar, pela simples suspeita. Porque eu não vou entrar na área da psicologia, porque eu não sou formado, né? Então eu não sei te dizer certamente quais são os sinais da criança. Mas esse ano de caminhada, esses anos todos de trajetória, por estar em várias e várias reuniões com psicólogos, né, e com professores de educação, um dos sintomas citados por ele é esse, né, da criança ficar introvertida, da criança ficar triste, cai o rendimento escolar, né, e eles acabam até verbalizando, até por desenhos, por cor de desenhos, né, aí é uma área da psicologia bem complexa, né. Então, se você desconfia, denuncia. O que a gente sempre diz? Eu sei que a vida de todo mundo está corrida. Cada vez mais nós temos que fazer, nos dar o melhor de nós para tentar receber um pouco mais, né? Ter um salário digno. Eu sei que ninguém tem tempo para nada, mas nós precisamos arrumar pelo menos 30, 40 minutos, uma hora e meia para prestar atenção no seu filho. Às vezes você está dentro da sua casa, cuidando do seu filho, não estamos aqui para julgar quem é um bom pai ou uma mãe ou não esteja cumprindo com as suas obrigações, mas às vezes passa despercebido. Então senta com a criança, conversa, pergunta como foi o dia, o que está acontecendo, repare se ela anda triste, se ela não anda. Sempre tente o diálogo, para ver se a criança, às vezes a criança mesmo pode verbalizar, no assunto anterior que você me disse, a criança não quer ir mais na escola. Por quê? Ela pode dizer que o amiguinho está tirando sarro dela nisso, está falando que ela não está gostando, e você percebe que às vezes uma sensibilidade dos pais pode fazer toda a diferença na vida dos filhos. Rodrigo, com relação aos semáforos, muitas pessoas, muitas crianças nesse tempo de pandemia estão junto com os pais no semáforo. Qual que é a orientação do Conselho nesse caso? Já, a gente tem que fazer uma distinção, né? A gente sabe o período que a gente está vivendo, o Conselho Tutelar sabe na carne a dificuldade que as famílias estão passando. Nós estamos quase que diariamente nas casas das pessoas. Eu digo que nós estamos nas casas, nas mansões e nos barracos, né? A gente sabe a dificuldade do nosso povo, principalmente nesse período de pandemia. Porém, nós não podemos admitir que, por causa dessa situação, se cometa o trabalho infantil. Então, um pai que leva uma criança no semáforo e que pode dar a desculpa que não tem com quem deixar a criança, na verdade, ele está explorando o trabalho infantil. Essa criança vai acabar oferecendo produto, ou se não, vai servir só para as pessoas terem dó, né? Se preocuparem ainda mais. Nós entendemos que deve ser comunicado na hora, né? Viu? E aí eu vou até te passar um telefone aqui, que a Americana tem um serviço chamado SEAS, Serviço Especializado de Abordagem Social, tá? O telefone deles é 99632 5032. A coordenadora lá chama Taine. Responsáveis por fazer a primeira abordagem com essas crianças ou adolescentes que estão no semáforo, nas esquinas, né, nas praças, fazendo venda de algum produto. Posterior a isso, é comunicado sim ao Conselho Tutelar, que pode requisitar serviço na área da assistência social. Já é sabido por todos que o governo federal tem um programa de transferência de renda, o estadual também tem alguns outros programas, né, que podem auxiliar essa família e a gente entender o motivo que elas estão passando, né? Então é muito importante que todos façam essa comunicação.